Olá, samurais e gueixas no meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, curte a página do Face e sem enrolação. Como vocês estão vendo, hoje estou aqui fazendo um podcast, né? Sobre o Império Russo, a União Soviética, a regiãozinha dos Balcãs, até mesmo a própria Rússia. E nós estamos aqui com um convidado que manja mais do que eu, então ele tem mais propriedade para falar sobre esses lados aí do que eu. Por favor, se apresente. Всем привет, товарищи! Я зовут Густаво, я буду говорить о Палхана войну. Olá pessoal, meu nome é Gustavo, você fala um pouco de russo, né? E como meu grande camarada aqui falou, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Guerra dos Balcãs e outros assuntos que envolvendo os povos eslavos e coisas do gênero. Podemos começar? Claro, à vontade. Então, tá. Na sua opinião, né, a gente já vai começar da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai abordar só o finalzinho do Império Russo, que eu acredito que foi aí que ele acabou de vez. Sim. Na verdade, o que levou ao final do Império Russo, né, no caso, é uma série de fatores. Não foi só a Primeira Guerra Mundial, mas teve fatores anteriores a isso e muita insatisfação do povo russo também perante ao imperador e as coisas que estavam acontecendo na corte. Então, uma bagunça, entre aspas, né? A questão do final do Império Russo tem a ver um pouco mais antes com isso, também envolve também a Guerra Russo-Japonesa, em que eles perderam para o Japão, uma potência tão grande como a Rússia perder para um país que acabou de se centralizar, é uma humilhação muito grande. Eu acredito que todo mundo concorda com isso. Fala uma coisa? Não, tipo assim, antes do Nicolau, né? Como é que é? Nicolau II. Nicolau II. Antes do Nicolau II ser executado, ele tomou um golpe de Estado e um outro governo assumiu. Sim. Mas a partir desse governo, a Rússia já passou a ser uma república ou ainda era um império já república? Não. O império tinha acabado já em 17 para que Nicolau II abdicou do seu trono desde que começou a ser volta, né? Basicamente quase ninguém ficou do lado do imperador assim, mas claro, tinha os mencheviques, os bolcheviques, todo mundo sabe, e que existia um extremismo maior por parte dos bolcheviques que queriam realmente executar a família russa já para deixar todo o passado monárquico para trás, e o outro lado, que é os mencheviques também, conhecido como Exército Branco, que queria instaurar ou uma república ou uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia tipo a Inglaterra, né? Eles não queriam matar o Nicolau II, pelo fato de, tipo, o czar, como queiram chamar, ele era muito visto como pai da Rússia em si, mas vários fatores levou esse trágico fim da família imperial. Calma aí, o menchevique era o Exército Branco? Eu sempre achei que, na minha concepção, eu sempre achei que o Exército Branco era como se fosse um exército real, assim. Não é bem assim. Digamos assim, os bolcheviques e os mencheviques, né, maioria e minoria, o Exército Vermelho era composto por sua maioria, obviamente, de bolcheviques. Eu não estou falando 100% isso, mas o Exército Branco, que não era menor, e foi tanto é que como fala, o seu poder em si ficava mais pro lado da Sibéria, também era uma minoria, né? Uhum. O Exército Branco não era um exército monarquista, mas sim um exército que queria implantar uma república aberta. Eles não queriam pegar um comunismo socialismo assim ferrenho, como Lenin queria, porque sabe que ia dar vários problemas econômicos, ainda mais que estava saindo de uma grande guerra. Tipo assim, a partir do momento em que o Nicolau foi executado, a União Soviética surgiu assim do nada? Não. Ou teve uns outros processos que, na minha concepção de leigo, Nicolau morreu e o Lenin subiu no poder? Não foi bem assim. Eu sou um pouco ruim de datas, mas se eu não me engano, a União Soviética se estabeleceu em 1920, 2 anos depois da morte de Nicolau II, por causa que teve a Guerra Civil Russa. A União Soviética só se estabeleceu como União Soviética mesmo assim que a Guerra Civil Russa acabou. O que eu me lembro foi assim. Primeiro teve a Guerra Civil Russa, após a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, teve só a Guerra Civil, e aí só com a Guerra Civil acabou que se estabeleceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
E a Iugoslávia teve algum papel importante? Os Balcãs? Teve algo importante, tipo... Dentro da Rússia? Dentro da Rússia, ou contribuindo Não. direto ou indiretamente para a Revolução? Não. Não? Na verdade, dentro da... eu já vou abordar o tema dos Balcãs, que tudo que aconteceu na questão de, tipo, da Guerra dos Balcãs, que aconteceu há pouco tempo atrás, tem a ver com a Primeira Guerra também. É uma história bem longa, na verdade. Uhum. Mas em questão de internacionalismo, das forças internacionais, quer dizer, teve sim intervenções na Rússia e de outros países. Até o próprio Império Alemão chegou a interferir do lado do Exército Branco, porque sabiam que o Exército Vermelho, caso ganhasse, seria um problema mais para frente. Tanto é que teve a Guerra Fria, né? Mas o mundo em si apoiou o Exército Branco. Eu sei, eu tenho conhecimento, isso de fato, que a Inglaterra, acho que era até mesmo o próprio Winston Churchill, queria ajudar o Exército Branco a combater os comunistas também. Essa parte eu não sei. Caramba, você não ficou sabendo disso? Essa parte do Winston Churchill eu não sei, por causa que eu não foquei tanto assim em questão das forças estrangeiras ali dentro. Mas não, relaxa, é só um comentário assim por fora mesmo. Mano, mas depois pesquisa, mano, vai... interessante. Eu não sabia porque, que o que eu saiba, né, o Winston Churchill teve aquela falha grande na Primeira Guerra em Galípoli, né? Então, eu não sei muito bem, eu não fiquei sabendo, eu só fui ler deles depois quando chegou na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Eu sei que ele tinha uma aversão muito grande pelos vermelhos, e sei que a Inglaterra também interferiu como eu falei, em forças internacionais, sim, mas não sabia que ele queria tanto assim ajudar. Eu sei que a Inglaterra interferiu. E, tipo assim, beleza, teve a União Soviética ali, teve Trotsky e teve Stalin. Você já me explicou isso, mas tipo, pode explicar mais por cima o porquê os dois se odiavam? A questão não é bem se odiavam em si, né? Mas são rivais, eram rivais em questão de conseguir o poder. O próprio Lenin falou que Stalin seria um problema caso virasse o sucessor. Tanto é que Stalin não era o sucessor de Lenin. Quem era para ser Trotsky. Tanto é que Trotsky foi sair da União Soviética e ia ser morto por Stalin se ficasse, né? Mas isso aí é outra história. Quem foi morto mesmo é outra história. Uhum. A questão maior é o seguinte. Stalin, se não me engano, ele fazia parte, ele controlava a secretaria do Partido Comunista Soviético. Ou seja, ele podia controlar, ele sabia quem ia se reunir com quem, ou seja, ele podia basicamente manipular qualquer coisa que estava acontecendo dentro da União Soviética. Uhum. Ou seja, então, para ele fazer com que ele ficasse no poder era muito fácil. Ele tem toda a comunicação ali dentro. Uhum. Então, ele só precisava fazer isso. A diferença é que o Trotsky, pelo fato de ele seguir mais os conceitos de Lenin, ele poderia ser um problema maior para o mundo, porque Trotsky queria espalhar o comunismo pelo mundo. E querendo ou não, Stalin ficou parado no canto dele. Ah, entendi. Então, vamos supor que se por acaso o Trotsky estivesse no poder em vez de Stalin, talvez era para ter muito mais países comunistas. Eu acredito, falando de não sou especialista nem nada, tá? A gente tá conversando aqui por cima, gente, só um bate-papo. Mas eu acredito que... Eu sou um entusiasta, né? Mas eu acredito que sim. O Trotsky ia agir de uma maneira muito mais agressiva na questão da internacionalização do comunismo soviético no mundo. Nossa, porque tipo assim, eu olho o Trotsky e tipo, vejo que ele é um estudante da USP de humanas. E daí, tipo assim, eu não imagino o Trotsky por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, enfrentando o exército alemão. Pra mim, ele ia perder a União Soviética, pra mim, ia perder se fosse o Trotsky ali no poder. Então, tipo assim, eu sempre enxerguei Stalin como um cara muito mais forte, autoritário e que não levava desaforo para casa. Eu acredito que na época antes da Segunda Guerra Mundial, pelo que visto assim, né, nos países, não teve tanto assim a questão da União Soviética sob o comando de Stalin interferindo tanto assim em outros países. Não se vê muitas coisas assim. Obviamente, teve países que tinham seus próprios partisans, seus próprios partidos de esquerda, que obviamente a União Soviética, por tal lógica, né, iria intervir, tal como aconteceu na Espanha, tal como aconteceu na China, tal como aconteceu na China.
entre outras coisas. Até mesmo tentaram puxar a Turquia, mas isso é outra história. Só a Iugoslávia era um país comunista, não era? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, que eu falei que eu ia falar sobre a Iugoslávia, né? Então, sobre a Iugoslávia, a questão é um pouco diferente. Por causa que a Iugoslávia em si é basicamente os eslavos do sul. Iugo, eu não sei se é em sérvio, mas significa sul, Eslávia, basicamente é os eslavos do sul. Legal. Só que antes de existir a Iugoslávia, só existia a Sérvia ali, né? Na Primeira Guerra Mundial só existia a Sérvia. Daí, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Sérvia basicamente pegou os territórios da Áustria-Hungria, que era Croácia, Eslovênia e Bósnia, e pegou o território também da... Agora não sei se foi da Bulgária, não vou lembrar muito bem assim, de cara assim, do mapa daquela época, não sei se foi da Bulgária ou se foi do próprio Império Otomano, que foi a região da Macedônia. Também incorporou no seu país a região de Montenegro, e foi isso, basicamente. Com esses países fazendo parte agora de toda a Sérvia, então não vale mais a pena colocar o nome de Sérvia, não, porque está fazendo parte de vários povos étnicos, né, da Iugoslávia dentro desse território. Então foi de reino da Sérvia para reino da Iugoslávia. Era um reino da Iugoslávia, começou com uma monarquia. Tanto é que o rei da Sérvia, não vou lembrar o nome, se foi o Pedro I, realmente não vou lembrar se foi o Pedro I, Pedro II, da Sérvia. Acho que foi Pedro II, porque tem um filme com isso. Eu realmente não vou lembrar, só sei que o nome era Pedro, né? Mas eu só sei que o rei da Sérvia assumiu todos esses territórios aí e formou assim o reino da Iugoslávia. E assim que formou o reino da Iugoslávia após a Primeira Guerra Mundial. Então não se iniciou como uma república socialista, muito pelo contrário. Nossa, porque tipo, todo conhecimento, todo pouco conhecimento que eu tenho da Iugoslávia, desses lados assim, pra mim tipo, já surgiu como república comunista, república socialista, democrática. Não foi assim. Querendo ou não, onde teve a Revolução Comunista foi na União Soviética. Foi o primeiro país comunista, assim, comunista, né, socialista, que surgiu. A questão da Iugoslávia, quando ela virou a República Socialista da Iugoslávia, República Federativa Socialista da Iugoslávia, foi pós-Segunda Guerra Mundial. Nossa, foi depois? Eu pensei que tinha sido um pouquinho antes ou durante. Não, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Além do mais, como a União Soviética, né, foi depois da Segunda Guerra Mundial que aí sim a Rússia começou a influenciar muito mais na internalização comunista no mundo, né? Na Iugoslávia, quando teve a invasão alemã, que eles não estavam querendo fazer parte do eixo, né? Estavam naquele jogo de vai, não vai, e acabaram que foram invadidos. Então, a Alemanha invadiu, né? Se não me engano, junto com a Itália, provavelmente. A Alemanha invadiu a Iugoslávia e criou um estado fantoche, que foi o estado da Ustaše da Croácia, né? Na Croácia aí surgiu o estado fascista da Croácia, que foi controlado pelo partido fascista da Ustaše, né? Foi o estado fantoche. Mas com isso, dentro da território da Iugoslávia ainda, né, existiam sérvios que estavam basicamente lutando, né, para expulsar a força de ocupação estrangeira. Estava acontecendo isso. E aí tinha duas facções que eram apoiadas tanto pela União Soviética quanto pelas forças ocidentais dos aliados, que era, não vou lembrar o nome certinho, mas eram os Chechen e os partisans. Os partisans, obviamente, eram pró-União Soviética. Eles queriam, obviamente, tirar os nazistas do seu país, porém eles eram apoiados e financiados pela União Soviética. E eram comandados por Joseph Tito. E Tito vai ser muito importante daqui pra frente, daqui a gente vai falar. E os Chechens, por outro lado, eu não pesquisei muito sobre os Chechens, não sei muito, mas eu sei que eles eram os favoritos dos aliados, pelo fato de eles não serem de esquerda, e sim os que eram fiéis à coroa. Eles queriam restaurar a monarquia dentro do reino da Iugoslávia, quando acabasse a ocupação. E como é que era a relação dos Balcãs com a União Soviética? Era boa? Porque, tipo assim, existiam muitos países também, né? Como, por exemplo, a China, que mesmo governada pelo Mao Tse-tung, os caras não se davam bem. Então, tipo, a relação dos Balcãs com a Rússia e a União Soviética eram boas, eram mistas, ou ambos eram indiferentes para ambos?
foi um pouco conturbado. Um pouco conturbado. Final da Segunda Guerra Mundial, houve a expansão da influência soviética dentro dos países do leste europeu, como Hungria, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Albânia e por aí vai. Uhum. Tanto é que até uma curiosidade que até na Grécia quase se tornou comunista. Nossa! Você não sabia? Isso eu não sabia. Então, a Grécia teve uma guerra civil grega que a parte norte da Grécia estava sendo financiada pela União Soviética e a parte sul pelo Ocidente. Então teve uma guerra civil, só que os gregos acabaram ganhando. Grécia é uma história conturbada, não quero entrar nesse assunto não, porque eu sei pouco também. Não, relaxa, a gente só está comentando aqui por cima. Mas a questão da Iugoslávia com a União Soviética foi um pouco, digamos assim, distante, entre aspas, porque, como você sabe, houve a cortina de ferro, o Pacto de Varsóvia, que a Iugoslávia não fazia parte. A Iugoslávia não fazia parte da cortina de ferro nem do Pacto de Varsóvia. Então ela estava ali no meio, tipo em cima do muro, dizemos assim? Não podemos dizer que era em cima do muro. Já nessa época aí, quem controlava a Iugoslávia era o Josip Tito. E o Tito, no caso, ele não queria ser subordinado à União Soviética porque ele queria implantar o seu socialismo ali dentro. E eles sabiam muito bem que se começasse a ficasse sob a influência da União Soviética, eles viriam só mais um estado satélite da União Soviética. Eles não queriam isso, queriam poder comercializar com quem eles quisessem. Tanto é que, tipo, a Iugoslávia foi assim, entre muitas aspas, mas foi um socialismo mais tranquilo que teve, né? Podemos dizer assim, entre muitas aspas. Tá. Lembrando aqui que a gente não fala tipo isso, fala de história. A gente só tá aqui comentando, tanto é que bandeira da Rússia, da China e do Império do Brasil. Só Então... para deixar bem claro, a gente não tem ligação política com nada. Tá, e no tempo da União Soviética, os Balcãs eram mais controlados porque, tipo... Eu sei que quando a União Soviética caiu, tipo, os Balcãs falaram assim, os Balcãs, a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, falou assim, eu sou daqui. Daí todo mundo brigou. Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não? Não tem muita coisa a ver. Basicamente, obviamente, né, a União Soviética, o símbolo do socialismo caiu, deu uma enfraquecida aí com os países. Isso é bem claro, né? Mas... União Soviética uma coisa e a Iugoslávia outra. Tanto é que os dois não tinham relações muito amigáveis, eram relações neutras. Tanto é que a Iugoslávia comercializava tanto com o terceiro mundo, quanto os Estados Unidos, quanto todo mundo. Eles queriam só viver o deles ali. Entendo. Mas a diferença é o seguinte, Josip Tito, ele basicamente era quem conseguia controlar várias etnias, várias religiões em um lugar só. Josip Tito, salvo não me engano, ele nasceu croata, mas ele mesmo se identificava como iugoslávio, para não ter esse negócio assim, eu sou um líder croata no Brasil. Não, ele queria que todos ali se entendessem como iguais, como os eslavos do sul iguais. Correto. Mas na prática não é bem assim. Depois que ele morreu, se não me engano ele morreu em 90, eu não vou lembrar mais ou menos quando ele morreu, mas eu sei que quando startou a Guerra dos Balcãs foi em 91. Já não existia mais a União Soviética, se não me engano. A União Soviética acabou em 91, não foi? Eu sei que foi em dezembro de 91 que eu acho que saiu. Sim, em 91. Acabou de vez, né? Isso. Foi em 91. Também coincidiu, acho que um pouco antes da Rússia acabar, coincidiu também na Guerra da Iugoslávia. Coincidência, não? Não. Coincidência. Mas os motivos foram diferentes. A Iugoslávia está por trás de tudo. É isso. Não é brincadeira, vamos voltar a ser verdade. Na verdade, os motivos foram diferentes, né? Pelo fato de, tipo... lógico, a Rússia se dividiu em países étnicos, né? Mas foi a maioria étnica Rússia, Cazaque, todas as coisas. Foram territórios étnicos, querendo ou não, mas normal. Todo mundo quer viver com os seus próprios, né? Ter sua etnia, seus costumes, tudo no seu próprio território. Normal. Mas a questão maior ali foi a questão mais econômica, né? Foi uma divisão mais econômica. Tanto é que hoje em dia a Rússia, pra quem não sabe, tem várias etnias. Na Rússia, acho que só tem vou chutar aqui, né? Mas são mais ou menos 150 milhões de pessoas. 146, 150 milhões por aí de pessoas. Aí eu acho que apenas 110 milhões são russos. O resto são todas etnias diferentes. Cazaque, mongol, coreano... Na verdade, não, isso aí são bem pouquinho ali dentro. Na verdade, são tártaros, chechenos... Armênio... Não. Da pessoa do Daguestão,
Geralmente na parte ali do Cáucaso e o pessoal mais também pro lado da Sibéria ali, que tem povos altaicos, vamos dizer assim. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre a República de Altai, tá? Então, eu vou deixar na descrição aí para quem quiser saber mais sobre essa república. Tem muitas repúblicas dentro da Rússia. E o bom é que eu também estou fazendo um vídeo sobre isso, então... Já comba, né? Já comba tudo. Mas a questão da Iugoslávia foi que um dos motivos principais do que aconteceu da Iugoslávia, assim, para começar a separação, foi que houve uma convocação em Belgrado, certo? E iriam um sistema multipartidário na Iugoslávia. Obviamente, eles estavam querendo fazer quase uma reforma como a União Soviética. Já sabe que deu bosta, né? Pode falar bosta? Pode, à vontade. Então, com isso, basicamente, não queriam implementar um sistema multipartidário. Isso irritou a Eslovênia e a Croácia de começo, e assim as duas delegações da Eslovênia e da Croácia se retiraram da Iugoslávia, basicamente declarando independência. Uhum. E com isso ocorreu também, né? Porque os caras, como a situação do meu país, o país tem que se manter unido, mas não foi isso que aconteceu. A guerra da Eslovênia não foi uma parada tão alarmante, foi uma guerra de 10 dias. Depois de 10 dias, os caras literalmente ganhou sua independência. Da Croácia foi outra história, a Croácia demorou 6 meses para ficar independente, totalmente. Foi uma guerra mais longa, mas também acabou ganhando sua independência muito mais fácil. Esse aí foi os inícios da guerra da Iugoslávia, né? Uhum. Mas basicamente foi isso. E me explica o seguinte, o que foi a Guerra da Bósnia? O que veio primeiro, a Bósnia ou o Kosovo? A Bósnia. A Bósnia veio primeiro. A Guerra da Bósnia começou logo depois do final do fim da República Socialista da Iugoslávia da Croácia. Depois de 6 meses, né? Em 92, não vou lembrar o mês, óbvio, mas em 92 começou assim a tão difamada Guerra da Bósnia, porque foi um conflito extremamente sangrento, foi um conflito que demandou coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial que voltaram a conhecer na Europa, tais como genocídios. Teve genocídio. Foi uma guerra feia, foi uma guerra bem pesada. Não que guerras sejam bonitas, tá bom, pessoas? Mas a gente só tá falando que beleza, vai ter regra, vai ter guerra. Pelo menos segue um pouquinho das regras para não ficar para minimizar os danos na sociedade. Mas a Guerra da Bósnia foi uma coisa complicada. Até hoje a Bósnia é um pouquinho complicada por conta disso. Mas qual que é a treta? É de sérvio contra bósnio, sérvio-croata contra bósnio? Tudo? Foi o barril de pólvora. Todo mundo ali se odiava. Todo mundo ali se odiava. Basicamente isso. Dentro da Bósnia era uma mistura muito grande. Basicamente onde 3 grandes regiões e etnias se encontravam. Dentro da Bósnia tinha os sérvios bósnios, que eram ortodoxos e falavam sérvio, os bosniaks, que eram muçulmanos e falavam também bósnio, e os croatas, que eram os croatas católicos, os croatas bósnios católicos. Já vê que todo mundo ali já tem lá o seu preconceito um com o outro, né? Felizmente. Mas a questão, uma questão muito engraçada é o seguinte: tanto sérvio falando sérvio, bósnio falando bósnio, croata falando croata, os dois podem sentar numa mesa de bar e conversar sobre o que quiserem. Eles se entendem? Se entendem. Caramba, só que não admitem. Então por que essa briga toda deles? Então, vamos lá. Pra falar a real, se você pegar um texto em sérvio e depois pegar esse mesmo texto e traduzir para o bósnio, vai mudar no máximo 2 palavras. Nossa. Eles têm cerca de 98 a 99% de inteligibilidade. Basicamente é a mesma língua com dialeto. Tanto isso na Croácia. Os 3 podem literalmente sentar numa mesa e sem muito esforço conversar. Então por que eles decidiram ficar tretando por causa de religião? Sim, por causa da cultura e religião. Querendo ou não, como a gente falou, da briga do passado da Ustaše, entre outras coisas, os croatas, querendo ou não, eles ficaram muito tempo sob influência austríaca e húngara, tanto é que são católicos, e pegaram algumas coisas emprestadas do idioma deles. Os bósnios, basicamente, ficaram sob a influência do Império Otomano, por isso tanto é que viraram muçulmanos, né? Os bósniaks são muçulmanos,
e pegaram bastante influência de palavras turcas. Os sérvios também pegaram influência de palavras turcas porque ficaram dentro, mas eles mantiveram sua religião. Incorreto. E o barril de pólvora é literalmente isso. Eles se veem como diferentes e começou todo essa questão de tipo assim, não, esse território aqui da Bósnia vai ser da Sérvia, aqui vai ser da Croácia, e aí dentro da própria Bósnia criou-se outras repúblicas, que foi a República, foram duas repúblicas sérvias, que foi a República Sérvia de Krajina e a República Srpska. E dentro lá tinha a Bósnia e uma república ali que eu não vou lembrar o nome, que era da Croácia. E aí começou a briga entre os três ali. Correto. E tipo assim, você falou que depois veio o Kosovo, né? Sim. Então, tipo, eu vi uma foto, né? Tipo, uma moça postou um meme, né? Uma moça postou uma foto e falou assim: aqui tem tudo que um homem deseja. E daí um cara ali comentou: eu não estou vendo o Kosovo. E tipo. E daí eu fiquei na dúvida: quem será que comentou isso? Foi alguém da Albânia ou foi alguém da Sérvia? Cara, é complicado. Isso é complicado. Só vou. Kosovo, afinal, Kosovo é Sérvia ou Kosovo é independente? Depende do que você pergunta. Se eu perguntar para um sérvio, ele vai falar que é dele. Não, você vai falar dele. Só pro Brasil, um brasileiro. Ele vai falar: eu não conheço essa marca. Pode ser. Mas assim, se você perguntasse pra alguém da. Sei lá, se para o Estado brasileiro, o Estado brasileiro, você acha que eles responderiam o quê? É uma cidade, é um país livre. Não. O Brasil não considera o Kosovo como um país independente. Não? Não. Tanto é que já depois que eu pesquisei essa notícia, que veio, acho que, não vou ser representante, não sei o quê, do Kosovo, veio pra cá e ganhou um passaporte sérvio. Nossa. O Brasil não reconhece o Kosovo como Estado independente. O Bolsonaro reconhece aí só pra ter uma atenção com a Sérvia aí rapidão. É uma brincadeira, tá? Tanto é que vários países não reconhecem, a Rússia não reconhece, e até um país que, podemos dizer assim, que é do Ocidente não reconhece ali no Brasil, é a Espanha. Espanha? A Espanha não reconhece. Mas por um motivo muito óbvio que ela não reconhece. Tá cheio de espanhol querendo se separar, né? Catalunha querendo se separar, essas coisas aí. Então é assim, mano, não vão reconhecer porra nenhuma, não, né? Porque senão vai sobrar pra gente. É, que senão os caras vão assim: então eu não reconheço Catalunha como Espanha, reconheço como independente. Exatamente. Então os caras não reconhecem. Mas vamos jogar na política, óbvio. Né? Mas, cara, o Kosovo é uma questão complicada. Porque a guerra do Kosovo foi uma guerra mais ou menos de um ano, 98 para 99. Tem até um filme sobre isso, The Balkans Line, por favor assistam. E como que foi essa guerra? Basicamente começou... O Kosovo é o seguinte, Kosovo é um território muito importante para os sérvios. Muito importante. Por que muito importante? É basicamente Jerusalém para os judeus. É muito importante. Porque dentro dele lá, houve uma batalha, a Batalha de Kosovo, contra, acho que foram os turcos otomanos. E todo mundo que foi para lá foi uma batalha suicida. Todos os sérvios que foram para lá morreram, eram mártires do ortodoxismo e aquela cidade, aquela província do Kosovo ficou santa. Tem várias construções da igreja sérvia, ortodoxa sérvia, e ali é muito importante. Só que como que ali ficou como parte do Império Otomano, e a Albânia também ficou parte do Império Otomano, não eram mais países com fronteiras. Ou seja, todo mundo podia transitar para onde quisesse. Correto. Começou a ir muito albanês para essa região. E isso continuou... ali virou uma maioria de albaneses. Então os albaneses falaram: a gente é a maioria aqui, a gente tem independência. E assim começou a treta. A Rússia, só desculpa cortar, a Rússia, ela pôde se interferir nesse conflito? No final. Ela se interferiu? No final. Militarmente ou politicamente? Tá, eu sei que para interferir militarmente tem que interferir politicamente, só que eu quero dizer, o politicamente é burocracia, tipo sanções, reconhecer, não reconhecer, não a parte da papelada. Eles não reconhecem como fala? Kosovo como país. Não reconhece. Mas eles interviram lá, tipo, militarmente ou burocraticamente? Isso, achei a palavra. Começaram como burocraticamente, mas depois que... Eu vou te contar. Tá, foi bem no final. Por quê? Basicamente ele começou como um conflito regional. Teve os grupos paramilitares da Albânia, e a Albânia se interviu, e o exército sérvio e até os policiais sérvios. Tanto é que, tipo assim, se você pegar a lista de conflitos dentro da Guerra do Kosovo, vai ver que é geralmente os grupos paramilitares de origem albanesa tretando com os policiais da Sérvia. E geralmente a Sérvia ganhou boa parte desses conflitos. Aí você pergunta assim, por que a Sérvia ganhou boa parte desses conflitos não manteve o Kosovo? Os Estados Unidos interviu. Os Estados Unidos interviu, a OTAN interviu,
E aí, mesmo eles estando com a vantagem na guerra, se fosse no mano a mano entre Albânia e Sérvia, obviamente a Sérvia ia ganhar porque era mais poderosa militarmente. Correto. Mas ia ter muita dor de cabeça por causa que você está falando que está tratando com um território inteiro que a maioria étnica é de outro lugar. Uhum. A Albânia se interferiu porque na esperança dela era o quê? Pegar aquele território para ela e aumentar a Albânia, óbvio. Não tem nem o que dizer, né? Mas no caso, a resolução foi que Kosovo virou um país, entre aspas, porque você pergunta, independente. Porque tem vários países no mundo que reconhecem Kosovo ainda. Porque a própria Sérvia não reconhece. Se o país não reconhece, é difícil outros países reconhecerem, né? Mas, então, É tipo a China reconhecer Hong Kong como independente. é bem isso. Então, O Taiwan, no caso. manter Taiwan para ficar mais, Fica mais exato. Mais exato. Mas, então, o que aconteceu foi o fato seguinte. A guerra do Kosovo terminou com um bombardeio de Belgrado. Belgrado foi bombardeado em 1999. Se não me engano, foi entre junho e agosto. Um desses meses aí foi bombardeado Belgrado pelos Estados Unidos. E esse bombardeio foi bem feio, morreu muita gente, morreu entre militares e civis, morreu muita gente mesmo. As mortes ultrapassam 5 mil. Sério, morreu muita gente. Eu sei que falando assim parece ser pouco, né? Mas a gente não está falando de um país com bilhões ou milhões. Mesmo se fosse milhões, assim, ainda assim é um negócio triste, né? Não deixa de em um dia morrer 5 mil, mais de 5 mil pessoas. É complicado. Uhum. E nessa aí, a Sérvia percebeu que não podia fazer mais nada. Não tinha como tretar mano a mano contra a OTAN. E desistiu da guerra. Porém, os Estados Unidos queria mais, queria ocupar Belgrado. E aí sim a Rússia interviu militarmente. A Rússia chegou, tampou a fronteira entre Kosovo e a Sérvia e falou: daqui vocês não passam. Mas a Rússia, nesse tempo, o Putin já estava no poder ou ele era ainda primeiro-ministro ou estava... Cara, uma boa pergunta porque eu não lembro agora. Eu não lembro agora se o Putin entrou em 99 ou se ele entrou em 2000. Mas foi nesse meio termo aí. Uhum. Eu ainda acho que era o Boris Yeltsin que estava aí, em 99. Mas eu vou ter que lembrar, porque eu sei que o Putin entrou nesse tempo aí. Como eu falei, eu não sou expert, Não. sou entusiasta, sou muito com data. Porque eu lembro, né, que, se não me engano, a Inglaterra também estava por lá. Inglaterra, Alemanha, estavam uns países da OTAN lá. Eles queriam ocupar Belgrado, só que a Rússia chegou lá e falou assim: mano, daqui vocês não passam. Eu vi que um ficou apontando arma pro outro, isso eu vi no filme, tá? Então, eu não sei se realmente... Possivelmente eles devem ter apontado arma um pro outro, só que como não teve nenhum disparo, então acredito que não teve nenhum conflito, assim, armado entre os dois, assim. E não teve. Não que eu saiba. Pode ter uns pelas escondidas, né? Mas não vejo nenhuma notícia do gênero. Tá. E, tipo assim, e como é que é a Rússia depois do Putin? Que eu vejo muita gente falando assim: não, o Putin ele é de esquerda porque ele foi da KGB. Não, o Putin ele é de direita, o Putin é isso, o Putin é aquilo. Tipo, no final, o que o Putin é? Cara, isso vai vir na minha opinião. Tá, opinião pessoal aqui, gente. No sentimento. Uhum. Tá? Eu acredito que o Putin tá mais puxado pro centro-direita. Centro-direita. Eu acredito que o Putin é mais puxado pro centro-direita. Lembrando que aqui é só uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal minha. Porque, por mais que ele tem vários tratados na Rússia, né? Tem uma grande liberdade, tem uma liberdade econômica maior na Rússia, maior que na China, obviamente. Uhum. Tem uma liberdade econômica. E muita pessoa acha que a Rússia, ainda pelo fato de ter sido União Soviética, né, é comunista, é tudo aquilo, mas a Rússia não é mais assim, não. A Rússia Porque, agora, assim, é mais tranquila. Porque, tipo assim, na minha visão, a Rússia praticamente é uma União Soviética com um pouquinho de upgrade e uma outra bandeira. É uma coisa assim, se você pegar as músicas, pegar mesmo, música pop, você vai ver que a Rússia é um país como qualquer outro. Você acha que é só no Brasil, os Estados Unidos tem o pessoal de cabelo colorido, que vai fazer a Rússia proibida. Mano, pega só as músicas assim, mais atuais, tipo, indicar aqui, tá? Vontade. Lizer, Dora, Miyagi. Miyagi é muito bom. É um rapper russo, tá ligado? E você vai perceber que a Rússia não é mais... Além do mais, as músicas pós-punk, hoje em dia tá tendo uma onda bem grande de pós-punk, né? Molchat Doma, pra quem escuta Molchat Doma não é da Rússia, é da Bielorrússia. Bielorrússia. Do lado, mas não é. Mas Kino,
que ainda na União Soviética, mas você vai perceber que as músicas assim, passa aquela vibe mais, até que emo, por incrível que pareça, mas é um pós-punk assim. Mas você vai perceber que a Rússia hoje é um país, tipo, como qualquer um outro. Bem isso mesmo. O foda é que eles ainda têm uma rincha com os Estados Unidos ainda, mas... Tem, obviamente. Mas isso é por causa que eles não querem, tipo, os Estados Unidos fazendo um monopólio do mundo, porque eu entendo, gente, que tem que ter um contraponto, porque, tipo, eu não sou a favor nem que os Estados Unidos sejam o dono do mundo, nem a Rússia, nem a China, só que o problema é que esse contraponto é o contraponto nuclear entre duas nações. Então, é a rivalidade. É a rivalidade por influência. Querendo ou não, a Rússia perde, está perdendo a influência no mundo, isso é óbvio. Perdeu a Ucrânia, está perdendo a Bielorrússia agora. E a Ásia Central, assim, não está tão com a Rússia como antigamente, isso é um fato. E perdeu a Geórgia também, né? A Geórgia também, com a guerra de 2008, perdeu a Geórgia. E a Rússia, basicamente, o que ela busca hoje é fazer zonas tampões para tentar deixar o mínimo protegido da OTAN e outras coisas. Basicamente, a Rússia, o que ela tem de aliado hoje é para deixar ela protegida. Uma perguntinha já para ir encerrando mesmo, a gente já conversou bastante. Eu estou percebendo meio que, não sei, parece que uma onda de expansionismo da Rússia na Ucrânia. Na sua opinião, você acha que o Putin ele quer meio que restaurar tipo, o Império Russo, a União Soviética, não em questão econômica ou ideológica, mas sim em questão de fronteiras, tipo, eu estou reivindicando porque aquele ali foi meu território, praticamente igual a China está hoje, sabe? Tipo, ali era território da dinastia tal, é meu agora. Tipo... Entendi. Na minha opinião, novamente, volto a frisar, sentimento. Sentimento. Não. O que a Rússia quer fazer, na verdade, não quer aumentar suas fronteiras, pelo contrário, quer manter o que ela tem, sentimento ela quer manter o que ela tem, mas reestabelecer governos aliados em torno dela. Justo. Eu acredito que o que a Rússia mais quer é reestabelecer governos aliados. É uma coisa, na Bielorrússia, na Ucrânia, Bielorrússia, eles têm bastante apoio para o Lukashenko, por causa que ele queria um dos maiores aliados da Rússia ainda. Cazaquistão, eles querem manter a aliança, Coreia do Norte, China, porque eles querem manter o máximo de governo em volta deles. Para eles não serem invadidos? Não, por segurança, sabe? Aquela sensação de tipo assim, aí tem uma zona tampão aqui, que os caras não vão tentar ultrapassar. Sim, então tipo, se o cara vir mexer comigo, eu tenho o meu amigo aqui que vai me ajudar a treinar. É basicamente isso. Tem aliados e tipo assim, eu tô ligado que eles não podem passar por aqui, porque esse país aqui é meu amigo, mesmo que ele não vai lutar me ajudar na luta, não vai parar pra passar por eles. Então só vai ter esse estreito aqui, entendeu? Por mais que uma guerra hoje em dia entre OTAN e Rússia é muito improvável, é bem improvável mesmo, porque bomba nuclear começa por aí. Ninguém quer usar bomba nuclear. E ninguém quer ter o território bombardeado por uma. Exatamente. Então eu acredito que é mais questão de influência mesmo. Porque quem tem influência no mundo controla tudo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado da presença do nosso amigo aqui. E que vocês tenham curtido as informações que foram apresentadas aqui neste vídeo. E novamente, só frisando aqui, que não tem nenhuma ideologia envolvida. Tem a bandeirinha da China aqui, tem esse capzinho aqui da Estrela Vermelha, o cap aqui, a bandeira aqui, mas é só para fazer cenário, tanto é que, tipo, China, Rússia, Império do Brasil, são 3 países ideologicamente distanciados uns dos outros, então a gente só está aqui só para fazer cenário, não estamos aqui dando opinião política, nem falando o que foi certo e o que foi errado, a gente só está falando o que aconteceu na história. E, basicamente, algum sentimento que a gente enxerga no mundo atual. Beleza? Curte a página do Face, nos siga no Insta, falou e fomos. Paca! Zaijian!